Esta disciplina mecânica avançada, meu nome é Kazunori Watari. Começaremos com o tema das aplicações avançadas da mecânica newtoniana. O assunto da aula de hoje é leis de Newton e equações diferenciais de segunda ordem e movimentos sob o efeito de campos elétricos e magnéticos. Bom, a segunda lei de Newton é a lei fundamental da mecânica newtoniana. Ela foi enunciada primeiramente como sendo variação da quantidade de movimento é igual à força aplicada. O ponto em cima da variável dependente significa derivada com relação ao tempo. Ou também, se a massa for constante, podemos enunciar como massa vezes aceleração igual a força aplicada. Os dois pontos aqui significam a segunda derivada com relação ao tempo. Bom, alguns exemplos. Aliás, antes de começar os exemplos, tem aqui um exemplo de um referencial em que nós sempre adotamos. Temos vetores I, J, K, né, acompanhando os eixos X, Y, Z, que é o referencial mais comum. Sem adotarmos um referencial, qualquer coisa que falarmos não tem o menor sentido. Então, sempre é necessário especificar um referencial antes de aplicar a segunda lei de Newton. Bom, segundo essas vetores I, J, K, a segunda lei de Newton fica nesse formato e cada um dos componentes pela igualdade de vetores são iguais nos componentes correspondentes, né? E isso gera três equações escalares, do componente x, componente y e componente z. Um exemplo, isso aqui é o caso de dois corpos interagindo pela força gravitacional. Então, esta partícula aqui de massa menor está sendo atraído por esta outra, né? A origem do referencial foi tomada nesse corpo aqui. Então, a equação vetorial da segunda lei de Newton é essa, e os componentes segundo aqueles eixos são esses três componentes. Bom, esta equação, por exemplo, é uma equação de movimento unidimensional para um movimento vertical da partícula, onde a origem do referencial foi tomada aqui no centro da Terra. E a distância é medida a partir lá do centro da Terra. Esta outra equação é de um sistema massa-mola em que costuma-se tomar a origem do referencial na posição de equilíbrio do corpo. E o x, então, é medido a partir desta origem. Colocamos o eixo do x aqui, então o movimento passa a ser... Não está desenhado aqui, mas pode ter uma força dependendo do tempo aplicado nesse sistema massa-mola. Na prática, sempre existe uma força resistiva, que, dadas certas condições, a gente pode aproximar por uma força proporcional à velocidade. Então, essa osciladora aqui passa a ter esse termo também em relação ao anterior. No caso de oscilação livre, a quantidade constante da mola dividido pela massa é quadrado da frequência angular de oscilação natural do sistema massa-mola. Então, vamos considerar um caso de um oscilador harmônico simples, sistema massa-mola, e vamos aplicar uma força constante nele. Então, feito certos arranjos já, a equação tem esta forma aqui, em que é uma equação linear de segunda ordem,
não homogênea, porque o segundo membro é diferente de zero. A solução desta equação aqui é composta de duas parcelas. E a equação homogênea, que é a primeira parcela, é a solução da equação homogênea, onde eu tomo o segundo membro direito igual a zero. Esta equação está dizendo que a sua segunda derivada com relação ao tempo é proporcional à própria função. Então, função que tem esta característica, seno e cosseno. Portanto, a solução dessa equação é seno e cosseno. Então, como se trata de equação linear, a solução vai ser uma combinação linear das duas soluções. A segunda parcela é a solução desta equação aqui, que é a equação original, basicamente. Mas pode ter várias soluções, mas basta ter uma solução desta equação aqui. No caso, está dizendo que a combinação da segunda derivada com a função é uma constante. Então, a solução deve ser uma constante. Impondo que esta constante seja a solução desta equação, a solução é isso aqui. Então, seguindo a receita, somamos esta solução com essa aqui, temos solução geral aqui. C e D é uma constante arbitrária, e com essas constantes C e D, eu tenho uma família inteira de soluções. Mas não me interessa toda a família de soluções, porque eu estou estudando um certo problema específico. Então, eu preciso particularizar C e D para adaptar o meu problema. E que eu posso fazer isso dando duas condições, que pode ser posição no instante inicial e a velocidade no instante inicial. Com isso, determino essas constantes, substituindo lá, eu fico com a solução final. Bom, isso aqui diz que a oscilação é do tipo, né, eu posso juntar isso aqui, acrescentando fase no argumento, posso juntar como seno ou cosseno. Então, é uma oscilação harmônica com a frequência ω0, e essa constante aqui é um centro de oscilação, né? Com a força constante acontece isso, o centro de oscilação desloca dessa quantidade aqui. Bom, agora vamos falar do movimento das partículas num campo elétrico e magnético. Eu vou considerar uma situação particular em que campo elétrico e campo magnético estão perpendiculares e ambos são campos uniformes e constantes. Então, o referencial que nós já indicamos antes, eu vou considerar de maneira que o eixo dos y seja paralelo ao campo elétrico e o eixo dos z seja paralelo ao campo magnético. Certo? Então, quando uma partícula carregada de carga Q adentra numa região onde tem campo elétrico magnético, ele sofre uma força de Lorentz, que é dado por esta expressão aqui. Escrevendo os vetores, esse vetor, isso aqui, em termos de IJK, a segunda lei de Newton aplicado a esta força, nós temos componente x, que está dado por essa expressão, componente y e o componente z. Aqui escrevemos em termos de derivada de vetores como aceleração, porque não aparece nem x, nem y, nem z explicitamente. Então é mais fácil lidar com a equação de primeira ordem. Vamos supor que esta partícula comece numa posição inicial, né, t igual a 0, está nesta posição. Velocidade inicial tem esse valor. E vamos olhar primeiro para a terceira equação, que é isso aqui. Isso aqui diz que derivada temporal de Vz igual a 0, significa que Vz é uma constante. Considerando a condição inicial da velocidade, eu tenho V0 de t é V0z.
eu posso integrar isso aqui com relação ao tempo e, considerando a condição inicial, eu tenho esta solução aqui, que indica que o movimento é uniforme. Então, na direção do eixo do z, eu tenho movimento uniforme. Agora, definindo essas duas constantes, a primeira equação, componente x, posso escrever dessa forma, e o componente y dessa forma. Esta equação aqui, olha, tem Vx aqui, Vy aqui. Então, isso aqui tem Vy aqui, Vx aqui. Então, são equações acopladas. Sendo equações acopladas, um dos truques que nós utilizamos é derivar isso aqui, primeiro aqui com relação a tempo, por exemplo, que fica assim. Então, isso aqui eu substituo por essa expressão aqui, de maneira que eu obtenho a equação de segunda ordem para Vx. Essa equação é o que nós vimos antes no oscilador harmônico simples. Então, a maneira de resolver é a mesma. E, obtendo Vx, eu substituo, por exemplo, nesta equação aqui, e obtenho o Vy. Né? Então, com isso, eu tenho a solução Vx, componente x da velocidade, dado por esta expressão, e o y por esta, em que esse V aqui foi definido pelas condições iniciais e em razão do campo eletromagnético, dessa forma, e a fase φ0 definido por essa equação aqui. Bom, então, integrando isso daqui, eu obtenho x de t e v de t, y de t. E juntando com z de t, eu tenho as três equações horárias aqui. Para a gente descobrir como é que é a trajetória do movimento, por exemplo, a gente passa esse termo aqui, nós passamos para membro esquerdo, e este termo aqui para membro esquerdo, elevamos cada uma dessas equações ao quadrado e somamos. O resultado é isso aqui. Ora, isso aqui é uma equação de uma circunferência. Circunferência com raio V sobre ômega. Então, descobrimos que isso aqui é um movimento circular, né? Voltando à expressão da velocidade, descobrimos que esse V maiúsculo aqui, que está aqui e aqui, ela é a velocidade escalar do movimento circular. Então, eu tenho movimento circular, mas esse não é um movimento circular comum, porque, veja, componente x do centro tem esta velocidade, E sobre B. Então, o centro da circunferência está deslocando ao longo do eixo do x, na direção paralela ao eixo do x. De maneira que eu tenho aqui a composição, no plano XY, o movimento é composição de movimento circular e do movimento uniforme. Se campo elétrico, que está aqui, ó, se isso aqui for igual a zero, o centro não sai do lugar, né? Então, o movimento vai ser puramente circular no plano XY. Então, se eu tiver V0z igual a zero, o movimento vai ser circular. Aqui, na verdade, é num plano paralelo ao plano XY, mas eu estou desenhando só do plano XY. Se o V0z for positivo, além do movimento circular, eu tenho movimento na direção do eixo z, de maneira que a trajetória vai ser uma hélice. E o passo da hélice aqui é constante. Então, cada volta ele subiu mais um pouco. E a projeção no plano XY vai ser movimento circular do mesmo jeito. Agora, com campo elétrico diferente de zero, mas componente da velocidade inicial paralela ao plano XY sendo zero, as duas equações horárias em x e y tomam esta forma aqui. Isso aqui é uma equação paramétrica de um cicloide.
Se o V0 for zero, eu vou ter um movimento paralelo ao plano XY, em que trajetória é uma cicloide, né? Bom, se Vz maior que zero, a trajetória vai ser essa aqui. E a projeção no plano XY vai ser a cicloide que nós temos aí. Agora, se o componente paralelo, componente da velocidade inicial paralelo ao plano XY diferente de zero, tenho duas situações. A primeira é V maiúsculo maior que E sobre B. O que significa isso? Isso aqui é a velocidade escalar do movimento circular. E isso daqui é a velocidade de deslocamento do centro da circunferência. Então, o que vai acontecer aqui? Pega uma distância em que o centro da circunferência deslocou uma distância igual ao comprimento da circunferência. O que está acontecendo aqui é o seguinte: devido a essa condição aqui, a partícula já deu mais do que uma volta no movimento circular, enquanto o centro deslocava dessa distância. Então, o que vai acontecer é que a trajetória vai ter pelo menos um laço a cada período, né? V0z vai ser esta trajetória. Pode ter mais de um laço aqui num período, tá? Mas se tiver V0z positivo, a trajetória vai ser esse aqui. E a projeção no plano XY será essa mesma figura aqui, a mesma trajetória. O caso contrário, velocidade escalar do movimento circular menor do que a velocidade de deslocamento do centro da circunferência, eu tenho a seguinte situação. Se o centro da circunferência deslocar uma distância igual ao comprimento da circunferência, a partícula ainda não completou a primeira volta do movimento circular. Então, a trajetória, para o caso de V0z igual a zero, a trajetória vai ser uma curva ondulada assim. E para o V0z maior que zero, essa vai ser a trajetória e a projeção aqui vai ser essa mesma curva. Agora, vamos ver uma situação interessante, que é componente da velocidade inicial paralelo ao campo elétrico, zero. Aí eu tenho o seguinte: o φ0 definido por essa equação vai dar zero. E a velocidade do movimento circular também vai simplificar e ficar assim. Aí as equações horárias de x e t têm este formato aqui. Esse aqui também é um cicloide, mas é outro cicloide, não aquela que eu mostrei antes. Aqui eu não vou mostrar o gráfico, mas o interessante aqui nessa cicloide é o seguinte: quando eu tenho, além de tudo, componente x da velocidade inicial igual a E sobre B, veja, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. E sobra apenas isto para x de t e y de t. Y de t é uma constante, né? Então não tem movimento na direção do campo elétrico. Se além disso eu tiver a velocidade inicial na direção do z zero, o z também vai ser uma constante, de maneira que eu tenho apenas um movimento uniforme na direção do eixo do x. Por que acontece isso? Vamos olhar essa condição aqui direito. Se eu multiplicar por q vezes b dos dois lados, essa equação é reescrita assim. Ora, este termo aqui é o único, nessas condições, este é o único termo diferente de zero da força magnética e está na direção do campo elétrico, mas no sentido oposto.
E esse lado aqui é o campo, a força elétrica, então eu tenho um equilíbrio da força elétrica e força magnética. Ora, então a resultante é zero, então a partícula vai continuar com a velocidade inicial que foi dado para ele. Agora, o Thomson, em 1897, usou esse resultado aqui para determinar a razão de carga pela massa do elétron. Para isso ele usou um tubo com vácuo, colocando duas placas paralelas lá dentro, onde ele estabelece um campo elétrico nesse sentido aqui. Está indicado aqui, e esse referencial foi tomado com origem aqui, tá? X e o Y. Além disso, ele usou uma bobina de Helmholtz, colocar aqui para colocar um campo magnético perpendicular ao plano da figura e ele ajustou os dois de maneira, né, que acontece o seguinte. Aqui vem o elétron com velocidade v. Se não tiver nem campo nem magnético nem campo elétrico, ele simplesmente passa reto e vai parar aqui no ponto M. Então ele ajustou o campo elétrico e magnético de maneira que o elétron passasse reto, apesar de ter o campo elétrico e magnético, né, seguindo essa condição aqui. Depois ele desligou o campo magnético, né, então quando o elétron adentra a região que tem duas placas, ele é desviado porque é acelerado pelo campo elétrico para cima, e a partir daqui é um movimento uniforme de novo. Tudo isso aqui pode ser calculado, o elétron chega no ponto M', e essa distância aqui pode ser medida, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido. Então, com isso, ele chega a essa equação aqui para a razão da carga pela massa do elétron. O número que ele obteve é isso aqui, que é um número bom até para os dias de hoje. Bom, essa figura aqui mostra a bobina de Helmholtz, que eu falei antes. Esse aqui é o campo que fica dentro dessa bobina. Isso aqui é o tubo do vácuo onde ele colocou duas placas paralelas lá. Aqui tem um catodo e tem um anodo. Aqui o catodo emite elétrons, que é acelerado pelo diferente potencial com o anodo, depois passa pelo colimador e o elétron vai chegar até lá. Essas figuras eu tirei desse site aqui. Que vocês visitarem esse site aqui, tem uma infinidade de figuras correlatas. E, bom, vou terminar a aula indicando umas bibliografias adicionais. E esse Simon aqui eu indiquei em inglês, mas descobri que existe a versão em português. Muito obrigado.